Vamos seguir falando sobre tramitação do pacote fiscal do governo, do corte de gastos. O governo planeja concluir a votação desse pacote ainda nesta semana. Para a gente entender um pouco mais como está esse processo de tramitação, uma discussão, nós recebemos agora o deputado federal do União Brasil de Pernambuco, Mendonça Filho, a quem agradeço a participação. Deputado, bem-vindo mais uma vez e bom dia. Obrigado, bom dia, prazer é nosso. Essa junção que agora há pouco dessas propostas, incluindo o pacote fiscal, pode ajudar sim a acelerar essa tramitação? Agora há pouco a Aline Beckett trouxe a informação aí de Brasília. Essa é a aposta, é isso que deve acontecer? Vai passar essa semana? Na verdade, o governo está atuando de forma avassaladora, né? Correndo contra o tempo. O governo, desde o processo eleitoral aí municipal, estava discutindo um pacote de ajuste fiscal, demorou demais, deixou passar as eleições, depois bateu cabeça internamente, houve muita discussão interna e boicote, inclusive, as propostas do ministro Haddad, e terminou enviando o governo para o Legislativo as propostas no apagar das luzes do processo legislativo de 2024, ou seja, muito pouco tempo para você analisar 3 propostas, um projeto de lei complementar e uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que foi citada há pouco, que trata da questão do abono salarial. Para mim, essa PEC, inclusive, deveria passar pela CCJ e comissão especial e requer um prazo de emendamento de pelo menos 10 sessões, o mínimo de 10 sessões, ou seja, o atropelo do governo para buscar o caminho perdido no passado, o atraso do passado, está fazendo com que o processo legislativo retire a possibilidade de uma discussão mais profunda e de interesse da própria sociedade. A gente está tratando de temas extremamente relevantes que impactam diretamente a população mais pobre, como, por exemplo, o abono salarial, que vai se reduzir os beneficiários de até 2 salários mínimos para 1,5 salário mínimo, e também questões como BPC, dentre outras medidas que impactarão diretamente o cidadão e o setor produtivo brasileiro. Deputado, bom dia. Os projetos são bons na avaliação do senhor? O pacote como um todo, olhado um pouquinho mais à distância, faz sentido na avaliação do senhor ou não? Não, primeiro, acho que do ponto de vista geral, o pacote como um todo ele é absolutamente insuficiente. Sem olhar os detalhes das medidas e daquilo que, porventura, o governo ataca para gerar economia, eu diria que ele é absolutamente insuficiente. E eu digo isso respaldado no próprio mercado financeiro, que tem indicado, inclusive, a clareza de que, como foi apresentada a proposta do governo, ela não será suficiente para a gente ter solvência nas contas públicas, equilíbrio das contas públicas em termos de médio e longo prazo. E é por isso que o dólar está disparado e o Banco Central não para de aumentar juros a cada reunião. Então, a gente tem um quadro geral econômico absolutamente delicado e o governo adotando medidas, para mim, insuficientes. Por outro lado, são medidas que impactam diretamente os mais pobres, né? Como eu citei há pouco, a redução do acesso ao benefício do abono salarial para quem ganha até 1,5 salário mínimo, e os beneficiários do BPC que terão, eu diria, restrição de acesso a esse programa de âmbito social que impacta milhões de brasileiros em todo o país. E, por fim, do ponto de vista de medida tributária, existem alguns pontos que são absolutamente inaceitáveis, como, por exemplo, o direito à compensação. Se, porventura, você, como contribuinte, pequeno empresário, tem direito a uma compensação tributária a ser ressarcida com relação a impostos federais, o governo federal vai se dar ao direito de só ressarcir se houver superávit primário. O Brasil está com déficit primário há quase 10 anos, o que significa dizer que, se depender de superávit primário, você está instituindo um verdadeiro calote com relação a créditos tributários que uma pessoa jurídica possa deter junto à União. Ou seja, se você é devedor de impostos junto ao governo federal, você tem que pagar, e se não pagar, incide multa
e correção pela Selic. Mas se o governo deve algum crédito que é de, vamos assim, posse ou de direito de um contribuinte, pessoa jurídica, por exemplo, ele vai pagar quando quiser, o que institui na prática um verdadeiro calote. Então, são pontos que para mim são absolutamente inaceitáveis. Deise? Deputado, bom dia. Deputado, como que a senhora avalia a eficácia do pacote fiscal em termos de controle de gastos e geração de receitas, sem penalizar o crescimento econômico e a população mais vulnerável? Quais seriam essas alternativas para evitar que esses ajustes fiscais resultem num aumento maior de carga tributária? Bom, a própria máquina pública, né, do governo federal é uma máquina pública inchada, né, e tirando a medida que tenta conter a proliferação de supersalários, a gente não teve nenhuma medida efetiva que possa sinalizar com relação à questão do controle da despesa de pessoal. O governo brasileiro há muito tempo debate, por exemplo, uma reforma administrativa que poderia conter e refazer projetos como, por exemplo, progressão automática com relação a várias carreiras, o início de várias carreiras que tem um patamar de início muito elevado, que achata a possibilidade de crescimento numa carreira de serviço público brasileiro e, ao mesmo tempo, inviabiliza um plano de cargos e salários mais bem estruturado. Eu estou falando só do campo administrativo. E o governo, há muito tempo, debate internamente a possibilidade de enviar uma reforma administrativa e não enviou. Por outro lado, já é praticamente consensual de que há necessidade de uma nova reforma da Previdência Social. E também esse é outro tema que não foi atacado por parte do governo federal. Alguns órgãos que podem ser privatizados estavam no programa de privatização do governo anterior e foram retirados por parte da atual gestão. Então, são medidas como essas que, para mim, poderiam sinalizar uma diminuição do tamanho do Estado. Se você analisar de forma muito criteriosa, todas as iniciativas do governo atual do PT foram no sentido de aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação significa tributar mais o cidadão e o pequeno e médio empresário e o grande empresário, o que significa dizer que você está tirando dinheiro de quem produz e de quem trabalha para o governo. Só que a economia brasileira já tem uma carga tributária de cerca de 35% do PIB, que é muito maior do que a média dos países do mesmo patamar de desenvolvimento. Então, para mim, é inexplicável que o governo, ao invés de cortar na carne, queira impor mais ônus em cima do cidadão e do contribuinte do nosso país. Deputado, nosso tempo está acabando, mas não podemos deixar de perguntar sobre a tramitação agora, a volta da reforma tributária, da regulamentação para a Câmara dos Deputados, uma votação que deve acontecer nesta terça-feira. O relator Reginaldo Lopes está esperançoso de que, com as mudanças estabelecidas no texto que veio do Senado, nós caminhamos para um IVA, para uma alíquota padrão de 25%, ou não passando disso, segundo ele. Qual sua análise do texto? A votação deve ser concluída ainda hoje? Como está a temperatura lá na Câmara dos Deputados? Eu acho que, do ponto de vista estrutural, é um projeto, e isso é consensual junto a todos os economistas, que sinaliza claramente para uma modernização do sistema tributário brasileiro. O IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado, mesmo dual, com impostos mais dedicados ao governo federal e outros a estados e municípios, é algo moderno, praticado em países como, por exemplo, o Canadá, e a própria Europa tem, eu diria, uma presença efetiva desse tipo de tributação. Então, eu acho que a gente caminha na direção correta. Evidentemente que uma alíquota de 25,5%, ou mais de 25%, é uma alíquota elevada. A gente precisa reduzir as exceções, que não vai se dar nesse momento, mas essa é uma discussão que pode se ter no futuro, para que a gente tenha patamar de tributação com relação ao imposto sobre valor agregado mais reduzido. Mas, estruturalmente falando, o desenho da proposta, ele é positivo, ele caminha na direção correta. A nossa expectativa é que a gente vote hoje. Ontem se encerrou a discussão na sessão presidida pelo presidente Arthur e hoje nós deveremos ter
a conclusão da votação, e a votação é a sua conclusão, para que a gente possa finalizar. Bom, perdemos o contato com o deputado Mendonça Filho, mas deu para entender a percepção dele a respeito da aprovação da reforma tributária, provavelmente ainda hoje na Câmara dos Deputados. Agradecemos ao deputado Mendonça Filho.